Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Fernando aqui, falar rapidinho com vocês aqui dos conteúdos da frente 3 e 4, retomar um pouquinho do módulo 3 e 4 da frente 1 e retomar um pouquinho o módulo 2, que não foram todas as turmas que viram antes da paralisação. Então a gente está falando sobre membrana plasmática nesses módulos aí, principalmente das suas funções, né? Desde a delimitação da célula, então é a membrana plasmática que separa o dentro e o fora, assim como ela que vai regular as trocas de substâncias que entram e saem, né, da nossa célula. Bom, a estrutura da membrana plasmática é muito simples, né? Ela é muito fina. Se eu aumentasse uma célula dessas 300 milhões de vezes, a membrana plasmática ia ter aí mais ou menos o tamanho de um palito de fósforo. Então imagina só o quão fina essa membrana é. Ainda assim, com essa finura toda, ela consegue manter a célula no seu formato bonitinho, sem problema nenhum. A gente chama a estrutura da membrana plasmática do mosaico fluido por uma série de razões aí que eu vou tentar explicar. A parte do mosaico, porque ela é formada por várias moléculas, como vocês estão vendo aqui, né? Todas elas incrustadas, todas elas enfiadas aí nessa estrutura maior que se repete, essas bolinhas rosas, que eu já vou falar o que é. E a parte fluida é porque nada disso aqui é fixo, né? Todas essas estruturas que estão desenhadas aqui, elas podem se mover livremente, não tem nenhuma ligação química aí que mantém uma presa à outra. Significa que essa estrutura aqui, essa proteína zona que eu fiz, ela pode muito bem ir para outro lugar, e cada uma dessas unidades também não estão ligadas entre si, certo? Então, na membrana plasmática a gente vai ter a bicamada fosfolipídica, que são essas estruturinhas aqui, bicamada porque são duas, então é uma molécula aqui e a outra aqui. A gente vai ter o glicocálice, que são glicoproteínas aí que estão envolvidas no reconhecimento celular, e a gente vai ter uma série de proteínas que também ajudam o glicocálice a fazer o reconhecimento celular, mas muito mais importante, algumas delas regulam em si a entrada e a saída de moléculas, né? Que eu fiz aqui a molécula de água entrando e saindo da minha célula por uma proteína. Então a gente consegue relacionar cada uma das funções que a gente atribui à membrana plasmática a uma dessas três estruturas que eu acabei de falar. Então, delimitar a célula se deve à presença da bicamada fosfolipídica, a regulação de troca de substâncias com o meio se relaciona com proteínas e canais iônicos, que são proteínas que vão transportar íons especificamente, e o reconhecimento das células, que fica aí por conta do glicocálice, né? Através do glicocálice, como se ele fosse uma impressão digital, o RG, o CPF da minha célula, meu corpo consegue, né, ao tocar as membranas e analisar esse glicocálice, saber se essa célula faz parte do meu corpo ou se é uma célula invasora. Isso fica evidente muitas vezes quando a gente tem uma rejeição de um transplante de órgão. O que está acontecendo? As células do órgão transplantado, recebido pela pessoa, tem um glicocálice, tem uma impressão digital diferente das células do corpo de quem recebeu. E aí, dependendo do grau de incompatibilidade entre doador e receptor, as células do sistema imunológico vão reconhecer esse órgão transplantado como células invasoras e vão atacar essas células, portanto, acontece a rejeição. Tranquilo? Agora, vamos falar um pouquinho mais do fosfolipídio, porque é ele que vai manter, de fato, a estrutura inteiriça, né? Se nada aqui está ligado, como que a célula então não se desfaz? Por que a membrana não se desmancha, vai cada um para um lado e aí o citoplasma vai embora e a célula morre? Bom, tem tudo a ver com a estrutura do fosfolipídio em si. Fosfolipídio é formado por uma parte fosfato e uma parte lipídica. Então a gente fala em cabeça
de fosfato com caudas, aí 2 cadeias lipídicas. A gente também tem que levar em consideração a polaridade ou não dessas moléculas, e eu já vou explicar por quê. O fosfato é uma molécula polar, né, um átomo central aí de fósforo rodeado por 4 átomos de oxigênios que acabam fazendo a polaridade negativa nessas pontas, e a gente vai ter as cadeias lipídicas que são apolares, certo? Porque é apolar, porque todo lipídio é apolar. Como substância polar, então, a cabeça de fosfato, ela é hidrofílica, ela se atrai pela água, e as cadeias lipídicas são apolares, são hidrofóbicas, elas repelem e são repelidas pela água. Por que eu estou falando da água aqui? Porque a água é uma das substâncias mais presentes no nosso organismo, tanto dentro quanto fora das células, e é justamente essa relação entre polaridade e apolaridade que vão manter a estrutura da minha membrana plasmática. Então, vamos lá. É uma bicamada fosfolipídica em que as cabeças polares estão voltadas para dentro e fora da célula e as caudas apolares estão voltadas aqui para o interior da membrana. Se dentro e fora da célula eu tenho água, a interação entre essas moléculas vai ser constante. Bom, a parte que está em contato com a água é a parte atraída pela água, né? Então aqui, ó, de vermelhinho, a gente está vendo as cabeças polares dos fosfolipídios atraindo as moléculas de água e as moléculas de água sendo atraídas por eles. A mesma coisa vai acontecer aqui no interior. Só que por que então que as caudas vão ficar aqui por dentro? Porque elas são repelidas, elas não conseguem ficar do lado de fora nem do lado de dentro da célula, porque lá tem água. Então elas são repelidas, são jogadas aqui para dentro por forças de repulsão, ao mesmo tempo que elas empurram a água para fora também. Então só o fato de ter água por dentro e por fora da célula já basta para que essa estrutura toda se mantenha, né, sem eu ter que ter uma ligação química entre elas aí, certinho? Se você somar tudo isso daqui, não vai ter nenhuma força resultante, então ela consegue manter essa estrutura sem problema nenhum. Maravilha? Daqui a pouco então a gente fala sobre o transporte de substâncias aí na membrana.